Como trabalhar a minha figura de autoridade? O comportamento do adulto, ele é fundamental para levar a previsibilidade para a criança. Ele estabelece confiança, pois assim os nossos filhos, eles conseguem se sentir seguros. Eles sabem qual mãe eles devem esperar. Quem é você nas regras do jogo e até onde cada um pode ir. Então, mesmo testando o tempo todo, eles sabem exatamente o lugar de cada um nas relações. Então, se você tem um comportamento estável, por incrível que pareça, eles têm menos ondas de explosão ou de comportamentos desafiadores. Mas daí você deve estar pensando aí, mas e agora? Como que eu faço para trabalhar a minha estabilidade? Então, como uma figura de autoridade. Então, primeiro, ter clareza e consistência das suas regras, porque muitas vezes nós adaptamos as regras por mil motivos. Então, por exemplo, eu nunca deixo comer no sofá. Porém, no dia que nós temos visitas em casa, aí de repente eu deixo. Só que isso para eles é confuso, fica imprevisível. Com certeza você vai deixar e depois ele vai ficar testando, repetindo. É claro que também a gente deve ser flexível, tem as exceções, mas aqui as adaptações nas regras já são as exceções. Então, segundo, tente reagir da mesma maneira, ter um padrão diante das birras, das negativas de comportamento indevido. Isso sim, eu considero o nosso maior desafio, porque a gente não tá sempre igual, né? Mas então, como que você pode fazer para reagir sempre da mesma forma? Então, aconteceu alguma coisa ali, respira, dá um passo para trás. Lembra daquela máxima que o comportamento do seu filho nunca é contra você, ele é para você. Porque é você que está ali na cena. Mas ele não é contra. Ele é um pedido de atenção para você. Neurologicamente falando, não faz sentido ser contra você. Então pergunta por curiosidade, assim, o que você está tentando fazer? Isso ajuda você a perceber qual que é a intenção dele por trás daquele comportamento disfuncional. Então agora tenta de alguma maneira se aproximar da cena. Se necessário, você espera então a cena acabar de repente, espera um momento certo para você intervir, para você chegar. Quando você conseguir, fale com firmeza, com empatia, tente estabelecer uma conexão, porque na realidade ele só vai te ouvir quando ele estiver completamente conectado com você. Então tente explicar para ele primeiro o motivo de você estar interrompendo aquela cena, interrompendo aquele comportamento e que aquilo ali não é uma opção. Então olha, cuidado, isso machuca, não pode. Assim, tenta interromper com frases simples. Entenda qual que é a necessidade dele por trás desse comportamento. Qual que é a diferença entre necessidade e vontade? Isso tem que ter muito claro na tua cabeça. Por exemplo, colocar o dedo na tomada não é uma opção, porém ele tem uma necessidade de explorar. Então, tenta oferecer para ele uma outra possibilidade que atenda essa necessidade de exploração. O ponto principal não é você levar para o pessoal. Até mesmo no caso dos adolescentes, eles enfrentam muito a gente, às vezes eles até ferem os nossos sentimentos, são grossos, mas assim, em primeiro lugar, lembra que eles têm sempre um turbilhão dentro deles. E em segundo lugar, nós falamos através de pessoas para atingir outras pessoas, ou às vezes até nós mesmos. Isso é um mecanismo de defesa do nosso inconsciente. Terceiro, sempre cumpre o que você falou. Se você não vai cumprir, não fala, entendeu? E toma cuidado também com a hora da raiva. Avalia o seu próprio comportamento, se aquilo tá condizente com a cena.
4, atender a um choro, a um chamado, é responder uma necessidade. Alguma vez você já teve oportunidade de chorar perto de uma pessoa e a pessoa não deu a menor importância para você? Não é horrível isso? Então, o choro, ele é uma necessidade básica do ser humano, ele é um sentimento. E no caso dos adolescentes, às vezes, nem tem um choro. Pode ser um clima de tensão, até mesmo promovida por eles, porque eles promovem. Isso nos traz o espelho do interno deles. Então é aquela máxima da vida, né? Quem tá feliz não tá atacando ninguém. Então, quando você muda e leva a previsibilidade para o seu filho, ele começa sim se comportar de forma positiva. Ele muda o comportamento com o tempo. Mas assim, eu quero deixar para você um alerta. É comum, quando nós mudamos o nosso comportamento, primeiro os nossos filhos eles vão se comportar pior. Isso serve para todo mundo. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro motivo é que a relação é uma transação. Então eu me comporto em uma relação de acordo com o que eu recebo sempre da outra pessoa. Porém, aqui o teu filho, ele já tem um padrão estabelecido de você. Então, tem um tipo de segurança para ele ali, o seu padrão. Aí agora, de repente, vem uma pessoa nova, com comportamentos diferentes que ele não conhece. Então, ele fica confuso, como ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que esperar, ele vai se sentir inseguro. E aí, mas é claro que isso vai passar, é uma adaptação, ele tem que se adaptar na mudança do seu comportamento. O segundo motivo desse comportamento é que seu filho já internalizou que ele era amado por aquela pessoa que você era antes. Por quê? Porque eles descobrem o amor a partir das relações. Então, independente do comportamento dos pais, as crianças elas têm um amor já internalizado. Daí, quando você muda o seu comportamento, uma parte da criança ela não vai se sentir amada. Então, no primeiro momento, o que ela vai fazer? Ela vai começar a chamar aquela pessoa que você era antes. Os testes começam a vir para trazer o quê? Aquela antiga mãe que você era. Mas como você já mudou e você decidiu não fazer muita coisa, aquela pessoa não vai chegar. Então, quando vocês estiverem de fato conectados, senta, conversa com ele, independente da idade. Você pode falar sim, que olha filho, eu tô me esforçando para melhorar o seu comportamento e o meu comportamento. Eu tô oferecendo para você toda a ajuda que você precisa, tô dando o meu melhor. Então, para que todos melhorem juntos, você fala que você não vai mais gritar, você fala que você não quer mais fazer coisas que vocês faziam e que você quer um novo modelo de comportamento, tanto para você como para sua família. Então, boa sorte, um abraço.